Imagine que construíssemos uma escada enorme, com centenas de quilômetros de comprimento tão longa que nos permitisse chegar ao espaço. Vamos subi-la. Você ficaria um pouco cansado, mas conseguiria chegar alto. Muito alto, na verdade. Muito mais alto que o Monte Everest. Existe a ideia de que sua morte seria algo gradual, mas na verdade é uma barreira repentina, ajustada ao milímetro. Um lugar específico no alto da atmosfera onde de repente você chega ao céu. Falando metaforicamente, porque literalmente você já está lá. Mas o que é essa barreira e onde ela está? Para responder a essa pergunta, precisamos ir até Nemo, mas não ao filme, e sim ao ponto. O Ponto Nemo, também conhecido como o Polo de Inacessibilidade do Pacífico. O local mais distante de qualquer terra firme em todos os oceanos e geralmente o ponto mais remoto do planeta, longe de qualquer ser humano. É tão remoto que se tirássemos a água, veríamos o leito marinho assim. Uma espécie de paisagem pós-apocalíptica cheia de destroços de naves espaciais. Isso ocorre porque, ao fim da vida útil, um satélite ou estação espacial não consegue mais se manter em órbita. Por isso, antes de deixar que caia sobre uma cidade populosa, usam-se os últimos gramas de combustível para fazê-lo cair no Ponto Nemo. Sem navios não há risco, só pode assustar algum golfinho. A cada poucos dias, o Ponto Nemo deixa de ser o ponto mais remoto do planeta, porque recebe uma visita. Não de um navio nem de um submarino, tampouco de um avião. Na verdade, quase nenhuma rota passa pela região, mas sim da própria Estação Espacial Internacional com seus astronautas a bordo. Você vai dizer, mas eles estão no espaço. E é verdade, é isso mesmo. Mas aí vem a parte incrível. O espaço está muito mais perto do que normalmente imaginamos. A estação espacial orbita a apenas 400 km da superfície terrestre. Se você mora em Barcelona, Espanha ou Guadalajara, México, está mais longe da capital do seu país do que da estação espacial quando ela passa por cima de você. A questão com a estação espacial é que ela voa muito mais alto do que realmente precisaria. Digo precisaria porque o problema é que, mesmo estando no espaço, ainda existe um pouco de atmosfera que desacelera as naves, fazendo com que elas caiam. 400 km de altitude é muito, e o recorde do satélite que orbitou a Terra mais baixo pertence ao japonês Tsunami, 167 km de Tsubame. 67 km de altura. E é que a fronteira espacial, diferente da que exploramos neste vídeo, é algo difusa. Onde a colocamos? Bem, onde o ar termina, alguém poderia pensar. O problema é que ele nunca termina, só diminui sua densidade com a altitude, mas nunca chega a zero. Se quando criança você soltou um balão de hélio, é possível que alguns átomos desse gás estejam hoje em Júpiter. E eles ainda fazem parte da atmosfera, tecnicamente. O limite do espaço internacionalmente aceito, mais ou menos, a algumas discrepâncias, é a linha de Kármán. Lá não acontece nada. Foi decidido em 100 km porque era um número fácil de observar. É aproximadamente a altura onde, para não cair, vale mais a pena orbitar. Por quê? Porque voar. E onde os satélites que a cruzam já não conseguem completar nem mais uma órbita sem antes caírem devido ao atrito atmosférico. Mais ou menos. Se você conseguisse chegar até a linha de Kármán, poderíamos dizer que, oficialmente, você chegou ao espaço, se você conseguisse. Porque tem um probleminha para resolver antes, a sobrevivência em função do oxigênio disponível. No eixo horizontal abaixo está a concentração de oxigênio da atmosfera, que na Terra é fixa. No eixo vertical, a pressão atmosférica junto com a respectiva altitude. Elas variam juntas, pois quanto maior a altitude, menor a pressão. Começa lá em cima, ao nível do mar, e vai descendo até que a pressão é quase inexistente. Esta é a zona segura, onde há oxigênio para respirar normalmente. Como não podemos modificar a concentração de oxigênio, que é de 21%, só podemos atuar nesse eixo vertical, ou seja, variando a pressão atmosférica com a altitude. Por isso, em locais como o Mar Morto, onde a pressão supera do nível do mar. Lembremos que nessa parte da Terra a altitude é negativa, ou seja, está abaixo do nível do mar, sem estar inundada. Aqui, estamos surpreendentemente mais próximos do centro da zona segura, em uma área segura e eficiente para nossa sobrevivência. Nada. Se fizermos o contrário e diminuirmos a pressão sem aumentar a concentração, entramos na zona de hipóxia, onde seu corpo começa a experimentar os sintomas da falta de oxigênio, confusão, tontura, euforia. Mas até essa linha, o corpo mais ou menos consegue se aclimatar com o tempo, produzindo mais glóbulos vermelhos. É por isso que se você pegar uma pessoa que vive ao nível do mar e levá-la para Rinconada, no Peru, a cidade mais alta do mundo a 5.100 metros de altitude, ela vai experimentar sintomas graves de hipóxia. Ela ficará muito mal, enquanto os habitantes de lá estarão razoavelmente bem.
O limite do corpo, que na Terra corresponde à interseção entre essa linha e a reta correspondente à concentração planetária de oxigênio, está em torno de 8 km, a infame zona da morte, onde nenhum humano pode sobreviver sem oxigênio suplementar. Salvo casos muito excepcionais de pessoas que conseguiram chegar ao Everest sem usá-lo, graças a uma aclimatação e genética extremas, assim como a tempos de subida e descida, descanso, rápidos, que permitem ao corpo usar as reservas. Seguindo com nossa fantasia da escada espacial, seria tão simples quanto colocar uma loja de souvenirs na altura de 8.000 metros que ofereceria pacotes de oxigênio suplementar para continuar subindo, com uma foto de brinde. Ultrapassada essa fronteira, a gente pensaria que a linha de Kármán seria nosso próximo objetivo. Mas não é assim, porque antes encontraríamos a parede invisível que nos protege da morte, e a melhor forma de entrar é viajar para o nosso planeta vizinho, Marte. O planeta vermelho teve muita água no passado, e boa parte dessa água não foi para lugar nenhum. Onde ela está? Bem, está nos polos, congelada debaixo da Terra, também congelada, e uma pequena parte líquida e em forma de vapor d'água. Mas a água líquida na superfície de Marte já não pode mais existir, exceto neste ponto, Gelas Planitia, a chave do nosso mistério. Mas por quê? A água líquida precisa de duas condições para existir: temperatura e pressão adequadas, e se você esquenta uma panela com água no topo do Monte Everest, vai ver que ela ferve a 71 graus, não a 100. Se continuar subindo, vai chegar a um ponto em que ela vai ferver a 0 graus. Como a temperatura de congelamento é sempre fixa, 0 graus nesse ponto em que o congelamento e a ebulição se encontram, a água líquida simplesmente não pode existir. Isso acontece porque as moléculas da fase líquida se movem tanto que precisam de um gás bem denso para conter suas tentativas de escapar. É como se o líquido fosse uma prisão e o ar os guardas. Se há muitos guardas, nenhuma molécula de água escapa. Isso é o que acontece ao nível do mar. Se houver menos guardas, eles não conseguirão conter os presos quando o ambiente estiver mais quente, com rebeliões, como água fervendo a 90 graus no Everest. Mas conseguirão contê-los quando as moléculas estiverem calmas e frias. Mas se ainda mais guardas forem embora, não importa a temperatura dos presos, todos vão escapar. Esse é o caso de Marte. Em Gelas Planitia fica o ponto mais profundo do planeta vermelho, a 7.152 metros de profundidade. Se você quer saber como calcular a profundidade de Marte sem oceanos, explicarei em outro vídeo, pois é complexo. A questão é que nessa região a pressão chega a 1.240 pascais acima do necessário para que exista água líquida. Isso só ocorre nessa área de Marte, parece um capricho do universo. E embora não tenhamos observações que tenham confirmado isso, suspeitamos que nesse cantinho, às vezes, a água flui como fazia antigamente por todo o planeta. Uma pequena lembrança do que um dia foi um mundo repleto de oceanos, rios e mares. 611 pascais é a pressão onde a água líquida já não pode existir. Na Terra, isso ocorre a uma altitude de aproximadamente 34 km. E sabe o que é feito de água? O seu sangue. Esse seria o verdadeiro limite, se não fosse porque, nesse ponto, a água ferve a 0 graus. Mas o seu sangue está quentinho, ferve antes, em uma altitude bem menor. Lembre-se de que no Everest a água já ferve a 71 graus. O chamado limite de Armstrong é essa parede invisível. A uma altitude de 18 km, o sangue humano, composto principalmente de água, começa a ferver espontaneamente por falta de pressão atmosférica. A morte ocorre em cerca de 1 minuto se a pressão não for restabelecida. Por isso, para podermos continuar subindo nossa escada imaginária, precisaríamos de um traje pressurizado como o que os astronautas usam para fazer caminhadas espaciais. Mas chegando a esse ponto, já seríamos mais uma nave espacial do que um excursionista. E é isso que a Terra é. Uma nave espacial que, mesmo que não vejamos, nos protege todos os dias do letal vazio do espaço. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo!